Boa noite. 27 vídeos de obras poderosas, acontecimentos espantosos, né? Vamos nós para o capítulo 1 de 2 Reis, versículo 10. Mas Elias respondeu ao chefe de 50, dizendo-lhe: se eu, pois, sou homem de Deus, desça, faça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então desceu fogo do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Elias vivia cheio de sinais e obras poderosas de Deus através deste profeta maravilhoso que teve na Bíblia. Mas ele não se livrou de um problema, que era a depressão. Vamos aqui do 12 ao 14. Também a este respondeu Elias: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos seus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Ainda tornou o rei a enviar terceira vez um chefe de 50 com os seus 50, e a terceiro chefe de 50 também subindo. Veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo: ó homem de Deus, peço-te que seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que desceu, do fogo do céu e consumiu aqueles homens. Agora 16, 17. E disseram-lhe, e disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultares a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Altíssimo que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar. No ano segundo de Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filho. Deus não brincava, Deus não se omitia, Deus não negava favor para os seus, como nós estamos vivendo uma fragilidade no evangelho, na espiritualidade nossa mesmo, uma frieza de ambas as partes. Tanto o ser humano não ora mais, não busca mais, quanto Deus também não está respondendo mais nada. É invisível a resposta dele e impercebível. Muitas das vezes não vemos e não entendemos o porquê de tais coisas acontecem na nossa vida atual. Capítulo 2, 8, 11, 14, 20 ao 24. Vamos lá, do 2 Reis, capítulo 2, versos 8, 11 e 14. Então Elias tomou a sua capa e, dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram de uma banda para outra, e passaram ambos a pé enxuto no rio Jordão, Elias tocou e a água se recuou. Maravilha. Versos 11. E indo eles caminhando e conversando, viram que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. As testemunhas de Jeová faz uma controvérsia com isso, porque fala que existiu a carta de Elias em outra região, que foi enganosamente isso aqui, mas não foi. É pessoas que estudam e acham um contexto errado, fora de base, fora de tempo, e acaba blasfemando contra a Bíblia. Mas Elias foi tomado vivo para o céu, sim. Versos 14. Então
pegando a capa de Elias que dele caíra, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu as águas, estas se dividiram de uma a outra banda, e Eliseu passou. Eliseu ficou no lugar de Elias, quando ele foi tomado ao redemoinho, 20 ao 24 anos. Ele disse: trazei-me um jarro novo e ponde nele sal. Ele o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e, deitando sal nele, disse: assim diz o Senhor, sarai estas águas, não mais sairá delas morte nem esterilidade. E naquelas águas ficaram sãs até o dia de hoje, daquela época, quando foi escrita a Bíblia, conforme a palavra de Eliseu que Eliseu disse. Então saiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: sobe calvo, sobe calvo. Ou seja, Eliseu era careca, ou tinha calvície muito no topo do gavião dele aqui, né? O tobogã dele era careca. Mas veja bem o que aconteceu com Eliseu. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou em nome do Altíssimo. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para casa. 2 coisas aconteceu e 2 coisas curiosas. O porquê do sal, do jarro do sal na água? Vão tentar explicar, cientistas vão tentar explicar que isso foi o pH da água jogando sal para que a água voltasse a ser viva. Outros vão tentar explicar que é mandinga. Mas eu, no meu ponto de vista, não penso que Deus precisava de amuleto nenhum para fazer nada. Muito menos do sal na água, né? Mas se assim Deus quis fazer por essas medidas, por essas razões, eu acho que teria um segredo entre a água e o sal, aonde voltasse a ter vida na água, porque ali foi usado o sal junto com a água. Então algum pH da água, oxigênio, alguma coisa na água, Deus viu que faltava o sal. Mas não que Deus literalmente precisa do sal para fazer os seus milagres, os seus poderes. Imagina, Deus não precisa disso. Deus é um tanto quanto capaz de criar o sal das profundezas da água, do universo, de tirar da laranja. Deus é capaz de fazer o sal de qualquer canto do universo. Mas assim aconteceu. E meninos, 40 meninos ali, né? 42 moleques foram zombar de Eliseu por ele ser careca. Eliseu olhou para trás, amaldiçoou os meninos, saiu 2 ursas amando de Deus e matou os 42 meninos. Correto? E é certo isso? Não se sabe o porquê, mas era para dizer para o povo que com o povo de Deus não se brinca, ou até não se brincava, porque hoje é uma zombaria, um engano e uma mentira deslavada do evangelho que estão acontecendo, que estão fazendo com o evangelho, tá? Então o próprio povo entre si, entre aspas, evangélicos, estão se zombando deles mesmos. Mas a parte séria de Deus, Ele cuida, Ele toma conta. Capítulo 3, não vou ler o capítulo 3, que é muito longo, é muito longo. Boa noite.